Bom, pessoal, aqui estou com os meus palitos. O que eu quero fazer agora é o seguinte, pessoal. Eu quero relacionar o número de palitos de fósforo com o número de triângulos que eu posso formar. Nós sabemos que um triângulo tem 3 lados. Então, para formar um primeiro triângulo, eu precisarei de 3 palitos. Ok, pessoal? Então, com 3 palitos, eu formo um triângulo. Se eu quiser formar 2 triângulos usando palitos de fósforo, quantos palitos eu vou precisar, pessoal? Quero formar agora 2 triângulos usando palitos de fósforos. Então, aqui eu formo 2, aqui eu formo 1. Eu sei que eu formo um com 3 palitos. Para formar mais um, eu coloco um palito desse lado e um palito do outro lado. Formei 2 triângulos. Mas quantos palitos eu utilizei, pessoal? 3 mais 2, 5. Então, para formar um triângulo, eu usei 3 palitos. Para formar 2 triângulos, eu usei 5 palitos. Para formar 3 triângulos, pessoal, quantos palitos vocês acham que eu vou usar? Vamos ver então. Quero formar agora 3 triângulos. Então vamos formar os 3 triângulos. A maneira fácil de formar esses 3 triângulos é essa. Ok, pessoal? Formei aqui 3 triângulos com palitos de fósforo. A perguntinha: quantos palitos, pessoal, eu usei para formar esses 3 triângulos? Então, eu usei 3, mais 3, 6, mais 1, 7. Bacana? Então, olha bem, pessoal, para formar um triângulo com palitos, eu usei 3 palitos. Para formar 2 triângulos com palitos, eu usei 5 palitos. Para formar 3 triângulos com palitos, eu usei 7 palitos. Para formar 4 triângulos, pessoal, quantos palitos vocês acham que eu irei usar? É claro que você já pegou a manha do exercício. Eu vou usar 9 palitos. Isso? Para formar 4 triângulos, eu vou usar 9. Perfeito? É só colocar mais 2 aqui e formo 4 triângulos. Vamos montar então uma lei de formação. Então aqui nós temos já um padrão estabelecido. Vamos descobrir então qual é a lei de formação para nós construirmos os nossos triângulos. Então olha bem, pessoal. Para construir um triângulo, eu uso 3 palitos. Eu usei 3 palitos. Para construir 2 triângulos, eu usei os 3. Eu vou usar os 3 palitos. Mais 2 palitos. Ou seja, eu usei 5 palitos. Para formar 3 triângulos, pessoal, para formar 3 triângulos, eu vou usar os 3 palitos, os 3 primeiros palitos. Mais 4 palitos. É isso? Então, vou usar esse. Eu quero formar
Eu quero formar 4 triângulos. Vou usar 2, 3, mais 1, 4. Eu usei, então, 4 palitos. Então, olha bem, meu caro aluno. Para formar um triângulo, eu usei 3 palitos. Para formar 2 triângulos, eu usei 5 palitos. Para formar 3 triângulos, eu usei 7 palitos. Eu posso deduzir aqui que para formar 4 triângulos, eu vou usar 9 palitos. E assim vai. Qual é a lei de formação, pessoal? Qual é o padrão aqui que nós podemos estabelecer? Ou seja, se eu começar com um triângulo, qual a formação dos triângulos? Eu vou chamar uma função f de x, vou criar uma função f de x, onde x é a quantidade de triângulos. Perfeito? Onde x é a quantidade de triângulos. Vou dar a ela o seguinte valor. F de x é igual a 1 mais 2 vezes x. Então, vou fazer a seguinte lei de formação, pessoal. F de x igual a 1 mais 2x. A f de x vai me dar a quantidade de triângulos que eu formo. Então, se eu fizer x igual a 1 triângulo, para formar um triângulo, certo? F de 1 vai ser formar um triângulo. Para formar um triângulo, o x vale 1, vou ficar com 1 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. 1 mais 2 é 3. Então, a f de 1 é igual a 3 palitos. Então, eu vou precisar de 3 palitos. Para formar 2 triângulos, ou seja, o x é a quantidade de triângulos. Então, a f de 2, quantos palitos eu vou precisar? A f de 2 vai ser igual a 1 mais 2 vezes 2. 1 mais 2 vezes 2, 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. Então, eu precisei de 5 palitos. Para formar 3 triângulos, o x é igual a 3. Então, eu vou fazer f de 3 é igual a 1 mais 2 vezes 3. Então, vai ficar 1 mais 2 vezes 3 é 6. 1 mais 6, 7 palitos. Perfeito? Se eu quiser formar, pessoal, 12 triângulos, quantos palitos eu vou precisar? É só você calcular f de 12, que vai ser 1 mais 2 vezes 12, que vai ser igual a 2 vezes 12 é 24, 2 vezes 12 é 24, mais 1, 25. Você vai precisar de 25 palitos. Meus caros alunos, se eu perguntasse para vocês quantos triângulos são formados com 30 palitos, será que eu consigo formar quantos triângulos com 30 palitos? Eu sei que a minha lei de formação é a minha função f de x igual a 1 mais 2x. Eu quero saber, então, quantos triângulos são formados com 30 palitos. Ok? Então, olha bem, pessoal, eu vou fazer, então, a minha f de x é 30, perfeito? Então, 30 é igual a 1 mais 2x. Eu quero calcular o x, que é a quantidade de triângulos. Então, x é a quantidade de triângulos. Ok? E f de x é a quantidade de palitos. Vamos resolver agora essa equaçãozinha?
Então daqui implica que 2x soma menos 1 dos dois lados da igualdade, 2x igual a 29. Então daqui implica que x é igual a 29 dividido por 2, que é igual a 14,5 triângulos. Impossível, né, pessoal? Não existe 14,5 triângulos. Se você observar bem aqui, pessoal, eu só vou conseguir formar triângulos quando a quantidade de palitos for ímpar. Então, se eu tentar formar triângulos com 10 palitos, com 12 palitos, com 20 palitos, com 1000 palitos, eu não vou conseguir. Eu só consigo formar quando a quantidade de palitos é ímpar. Bom, com 35 palitos eu conseguiria formar triângulos aqui. Perfeito? Então, vamos achar o domínio e o contradomínio dessa função. Então, o domínio será os naturais. Então, ela vai estar definida nos naturais. Então, esse x pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Ok? Ele pode ser qualquer valor aqui. O x. E vai tomar valores no conjunto dos números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, infinito. Esses aqui são os números ímpares. Perfeito? Então, a minha função f de x igual a 1 mais 2x, ela está definida nos naturais, ou seja, eu posso pegar o x vai valer qualquer número natural, e ela vai tomar valores no conjunto dos números ímpares. Então, por esse exemplo que eu mostrei para vocês, você vê claramente que 30 é um número par. Então, ela não toma valores, né? Ela está definida nos naturais, mas ela toma valores no conjunto dos números ímpares. Como 30 é par, a gente não consegue, então, achar a quantidade de triângulos para 30 palitos. Perfeito? Muito interessante esse exemplo. Gostaram, pessoal, desse exemplo que eu fiz para vocês de uma função afim? Muito interessante.